depois escreveu seu testamento, que recebeu a posição da chancela de todos os magistrados. Antes, porém, de prosseguir avante, foi impedido por Agripina, que sua consciência, aliás, tanto quanto a dos delatores, acusava de numerosos os crimes. Ninguém duvida que ele tivesse morrido envenenado. O ponto sobre o qual há dúvidas, porém, é que se refere ao lugar e à pessoa que lhe haja ministrado a droga mortífera. Narram alguns que isso aconteceu na cidadela, durante um festim com os pontífices, e que o autor foi o eunuco Aloto, seu pré-degustador. Opinam outros que o caso se registrou durante uma ceia doméstica e que a própria Agripina foi quem misturou a peçonha num prato de boletos que muito gostava. Há também outras versões diferentes relativas aos fatos que se seguiram à cena do envenenamento. Referem inúmeras pessoas que logo após ele ter ingerido o tóxico, perdeu a palavra e depois de ter experimentado durante toda a noite as dores mais atrozes, morreu ao nascer do dia. De acordo com outras, ainda ele começou por sentir um torpor completo. A seguir, como lhe subissem os alimentos, vomitou tudo. Então propinaram-lhe veneno novamente. Mas não se sabe bem se lhe deram ingerir numa sopa, sob o pretexto que necessitava restaurar as energias perdidas, ou se lhe aplicaram num clisté para aliviá-lo, fazendo-o evacuar da indigestão que tivera. Suetônio, A Vida dos 12 Césares. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e veio a Jerusalém para pôr à prova Salomão por meio de enigmas. Chegou com grandes riquezas, com camelos carregados de aromas, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando da sua visita a Salomão, expôs tudo o que tinha no coração. Salomão a esclareceu sobre todas as suas perguntas e nada houve, por demais do obscuro para ele, que não pudesse solucionar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que fizera para si, as iguarias da sua mesa, os aposentos dos seus oficiais, a habitação e as vestes de seus domésticos, de seus copeiros e seus trajes, e os holocaustos a que ele oferecia na casa de Avev, ficou fora de si. E disse ao rei: realmente é verdade tudo quanto ouvi no meu país a respeito de ti e de tua sabedoria. Segundo Crônicas, capítulo 9, versículo de 1 a 9. Bíblia hebraica. Tal era a floresta que o vate atraíra, e ele se sentava no meio de um círculo de animais selvagens e de bando de aves. Quando viu que os já havia em número suficiente, experimentou com o polegar as cordas da lira, e apesar da diferença de sons entre elas, constatou a afinação de todas, e assim cantou: Musa, minha mãe, inspira-me cantos que tratem de Júpiter. Todos se curvaram, todos se curvam ao domínio de Júpiter. Já muitas vezes antes celebrei o poder de Júpiter. Cantei fazendo mais força sobre o plectro, os gigantes, a vitória alcançada com os raios lançados contra os campos de Flegra. Agora é a vez da lira mais leve, e cantarei os adolescentes amados pelos deuses celestes e os castigos que as jovens desvairadas por uma paixão proibida receberam por sua luxúria. O rei dos deuses apaixonou-se, outrora, pelo frígio Ganimedes, e surgiu alguma coisa que Júpiter desejaria ser, em vez de ser o que era. Não se digna, entretanto, de transformar-se em outra ave, a não ser que pôde transportar seus raios. Sem demora, batendo as falsas asas, rapta o filho de Ilo, que ainda hoje prepara a bebida, e apesar da relutância de Juno, prepara e serve o néctar a Júpiter. As Metamorfoses, Ovídio. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, trazendo um conteúdo relacionado à mitologia grega. E hoje nós estamos fechando uma série de publicações, de gravações em relação aos amores de Zeus. Comecei lá atrás falando dos amores divinos, depois passamos para os amores humanos e hoje nós estamos fechando o último capítulo dos amores humanos de Zeus e eu vou trazer aqui um personagem que é o Ganimedes.
tinha feito uma referência logo no começo, lá quando eu fiz o início de essas gravações dos relacionamentos de Zeus. Apesar de ser um personagem só, as implicações que envolvem o personagem de Ganimedes dentro do mito são inúmeros, e eu posso dizer que o conteúdo tem uma qualificação, uma qualidade no material que a gente pode encontrar excepcional. Eu fiquei até preocupado se eu não iria me estender muito, porque são tantas implicações nesse personagem que obviamente ultrapassa pura e simplesmente uma visão mais aligeirada do que seja imediatamente a relação dele com Zeus, e que não é uma relação pouca, não é uma relação desimportante, né? Como o Ovídio coloca aqui, Zeus, para raptar Ganimedes, usou o próprio animal, que era seu animal seu animal totêmico, podemos dizer assim, né? Todos os grandes deuses tinham seus animais prediletos, preferidos. A águia é o animal preferido de Zeus, simbolizava a realeza, e ele próprio manda essa águia raptar Ganimedes, levando ele para o Olimpo. Algumas tradições dizem que Zeus se metamorfoseou nessa águia e que levou o jovem para a convivência dos deuses, e ali ele, depois de ter passado pela transformação, até porque ele era um semideus, ele era filho de um mortal com uma ninfa, né? Então ele teve que passar pela transformação para poder conviver com a divindade. Ele substitui a deusa Hebe, que é a deusa da juventude, e dentro do mito, uma futura esposa de Héracles, quando Héracles sofre a apoteose, né, e também passa por sua transformação, sua metamorfose, para se tornar uma divindade. Então Ganimedes é o substituto de Hebe, mesmo que Juno não estivesse muito satisfeita com a presença dele no Olimpo, mas precisou ceder, porque afinal de contas Ganimedes estava a serviço do maior de todos os deuses. Então a gente vai entrar aqui em alguns assuntos que são de extrema importância dentro da visão de como o mito pontua a relação de Zeus e Ganimedes e suas repercussões, suas consequências, ou aquilo que é evidenciado no mito de Ganimedes e Zeus. Bom, então, se você chegou até aqui por indicação do YouTube, seja muito bem-vindo. Então, eu vou pedir que você ative as notificações, dê o seu like, faça a sua inscrição no canal. Se você souber de alguém que gosta do conteúdo de mitologia grega, traga aqui para o canal para acompanhar as nossas publicações. Eu tenho procurado fazer um conteúdo de uma qualidade que ofereça a quem está chegando em relação, por exemplo, a uma literatura, a uma questão antropológica, uma questão psicológica. Obviamente, na mitologia a gente vai nas fontes, e vai ser um prazer poder contar com a presença de todos aqui. Eu quero deixar aqui um forte abraço a todas as pessoas inscritas, tá? Bem, então vamos dar agora uma continuidade ao que seja a questão do copeiro, né? Como todos perceberam, eu fiz aqui uma leitura que é a vida dos 12 César e do Suetônio, e ali fala da morte de Cláudio, né? Então Cláudio é o tio do Calígula, do famoso Calígula. Ele é neto de Augusto e é de concordância de todos os historiadores. Eu estou aqui, não sou historiador, mas gosto muito do período, e todos os historiadores eles concordam plenamente com Suetônio de que Cláudio ele foi envenenado pela Agripina a jovem, né? Porque existia uma Agripina antiga, que inclusive é a mãe dele, né? Então Agripina era uma sobrinha, que ele casa com ela, há uma diferença de idade grande. Ela já era mãe de Nero, e querendo fazer com que Nero subisse ao trono, e dentro daquela intriga tremenda que existia na família real dos Césares, ela acaba talvez seduzindo o predegustador ou o copeiro, né? E Cláudio acaba comendo o alimento envenenado e ele não sobrevive um dia.
A gente pode observar que a vida naquele período, a vida na antiguidade, principalmente para aquelas pessoas nas camadas mais altas do poder, era uma vida extremamente perigosa. E a função do copeiro era uma função de extrema delicadeza e de grande confiança dos governantes, porque o copeiro era aquele que, para chegar o alimento ao governante, tinha que passar por ele. Por isso que, inclusive, alguns nomes chamados pré-degustador, né? Então havia uma pessoa que comia antes, experimentava antes o alimento do rei, o alimento do soberano, e era como se fosse a segurança. Existe uma referência na Bíblia judaica, de um copeiro, que é o Neemias, né? Então, Neemias, ele faz parte ali daquele período pós destruição de Jerusalém. Então, ele está inserido no reinado de um rei persa, e ele faz parte, segundo os relatos bíblicos. Confesso que, em relação à segurança de um aspecto histórico, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, até porque todos esses muitos personagens muito antigos nessa história que os textos da Bíblia judaica, ou conhecido pelos cristãos como Antigo Testamento, são de uma historicidade um tanto quanto difícil da gente conferir. Mas enfim, então existe o Neemias e existe também um copeiro que está sendo citado lá no livro de Gênesis, naquela famosa situação em que o José ele foi vendido pelos irmãos. Isso está volto a dizer, no livro de Gênesis. Ele é vendido pelos irmãos. Eles para na casa de um grande oficial de um rei egípcio, né, que é um faraó. Só que por uma trama que acontece lá, ele vai parar nas prisões, vai parar nos calabouços daquele reinado ali. E ali ele conhece um copeiro, né? Sucedeu depois desses acontecimentos que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam a seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se contra seus dois eunucos, o copeiro Mor e o padeiro Mor, e mandou detê-los na casa do comandante das guardas, na prisão onde José estava detido. O comandante das guardas agregou-lhes José para que o servisse, e ficaram certo tempo detidos. Na mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, tiveram um sonho, cada qual com sua significação. Isso está no livro de Gênesis, no capítulo 40, nos versículos de 1 até o versículo 5. Então, a função do copeiro Mor, porque haviam outros copeiros, né? O copeiro Mor era aquele que chegava até o ponto de servir ao rei. Ele era uma função de extrema responsabilidade, de extrema confiança e de intimidade com o rei. Então, o rei não ofereceria uma função dessa para qualquer pessoa, né? Porque a alimentação, que nós precisamos obviamente fazer sempre, teria que estar encarregado de alguém de muita confiança. E veja que a tragédia, no caso do Cláudio, voltando para o Cláudio, é que algumas tradições dizem, alguns relatos dizem que, por uma questão de confiança, que aí o Cláudio ele vai receber o alimento envenenado da mão da própria esposa, sem imaginar que ali estava indo para a morte, né? Então, isso significa o quê? Confiança. Então, quando o mito de Ganimedes e Zeus ele é apresentado para nós, então a gente observa já que esse mito ele já está construído dentro de um espectro social mais complexo. Obviamente, como a gente já viu, os mitos refletem o seu entorno, o cerne sociocultural do qual eles surgem, e aí surge a figura do copeiro. Se a gente parar para pensar, ou se a gente pegar os relatos mais antigos de Zeus, nós não vamos encontrar uma figura como essa do copeiro. Então isso já demonstra o próprio tempo em que o mito vai avançando, né? As camadas de tempo
e também as próprias transformações, as próprias mudanças que vão ocorrendo na sociedade do período para fazer com que surja uma figura como o copeiro, um copeiro que serve o próprio rei dos deuses, o Senhor do Olimpo, né? A máxima representação da divindade. Bom, uma outra coisa, obviamente, que se desprende facilmente é a relação homoafetiva de Zeus com esse rapaz, né? Então, Ganimedes, ele é um príncipe troiano, né? Então, o pai dele é o Tros, que é um epônimo exatamente do povo troiano, e a mãe dele é uma ninfa. Então, Ganimedes está relacionado a essa figura de origem do seu pai, Tros, e ele recebe as atenções de Zeus. Quando ele recebe as atenções de Zeus no mito, a gente precisa pensar de que a relação homoafetiva que nós vamos encontrar e vai ser citado com muita frequência para quem estuda a cultura grega, a sociedade grega de um período clássico que a gente vai situar ali no século IV, no século III, essa questão da importância da relação homoafetiva de uma figura de autoridade, uma grande figura de autoridade, uma figura masculina mais madura e um jovem, ele era comum, ainda que muitas cidades elas não aceitassem esse tipo de situação. Mas é de comum entendimento que estava posto. Na verdade, não havia tanta preocupação em relação exatamente a essa questão da relação homoafetiva, desde que cumprisse aspectos da sociedade. Então, o que se esperava do mais jovem, o que se esperava do mais novo, ou mesmo até daquele que não tinha tanta circulação ou tanta autonomia? Que esse mais novo ele se submetesse ao poder do mais velho, porque o mais velho, obviamente, com sua experiência, iria passar elementos fundamentais para com que essa pessoa que estava na sua formação pudesse, dentro do seu desenvolvimento, futuramente cumprir o seu papel como homem. A educação grega desse período clássico, passa desse princípio. A gente também precisa colocar, também nessa matemática, nesses elementos que vão sendo encontrados dentro desse período da cultura grega, que a mulher grega, a mulher do período, ela não tinha tanta liberdade assim, né? Na verdade, a mulher grega, tirando, claro, algumas exceções pelo que a gente também observa de alguns relatos de historiadores daquele período, ou mesmo pesquisadores posteriores, é que a gente vai encontrar algumas sociedades em que a mulher tinha uma grande importância, né? A gente vai encontrar, por exemplo, é fato que em Esparta as mulheres tinham uma igualdade de relacionamentos. Talvez as próprias colônias da Beócia, ali, as próprias colônias espartanas, elas oferecessem esse tipo de relacionamento igualitário, mas as mulheres no período elas cumpriam uma função de mães, de cuidadoras da sua prole. O amor que a gente considera hoje heterossexual, ele tinha uma função precípua, tinha uma função principal mesmo, da procriação. Isso não quer dizer que as pessoas não se amassem, isso não quer dizer que as pessoas não gostassem umas das outras, claro. Mas uma coisa que a gente também observa dentro da cultura grega é que havia uma idealização da figura masculina. E, naturalmente, nada mais lógico do que o amor entre homens ser considerado um amor superior. Então, quando a gente pensa e a gente coloca, por exemplo, Ganimedes, a gente imagina, a gente pegando esse mito de Ganimedes e Zeus, então observem que havia uma divindade, havia uma deusa, Hebe, que ela era a copeira dos deuses, e essa copeira ela foi substituída por um copeiro. Então a gente observa que talvez essa questão de Hebe como a copeira fosse de uma divindade ou de um extrato divino, de um extrato mitológico mais antigo, e que até nesse ponto, até nessa questão mesmo da confiança, então a figura masculina chega, e aí é quando o Ganimedes vai cumprir,
vai ter a função de ser esse protetor de imediato em relação a Zeus, ainda que Zeus não precisasse por conta do seu poderio, né? Da sua condição de ser todo-poderoso. Então, nesse momento, esse aspecto do que Zeus poderia realizar, do que poderia fazer como divindade suprema, fica a cargo completamente do entendimento dos aspectos sociais daquele período. Então, não importa que Zeus fosse esse Deus todo-poderoso, ele precisava sim de um copeiro. Ou seja, o mito retrata e relata essa própria permanência e essa própria importância que a relação dos homens oferecia, e que o mito ele retrata muito bem. No próprio texto anterior, um pouquinho antes agora das Metamorfoses de Ovídio, quando tem esse relato, nos relatos anteriores ele está falando exatamente de alguns relacionamentos homoafetivos que existiram e que tem alguns deuses que são muito envolvidos. Por exemplo, Apolo, que é o deus da luz, deus da beleza. Então, na medida em que Apolo se apaixona por mulheres, também o mito ele não exclui a paixão, o amor de Apolo por alguns adolescentes, por alguns jovens. Então, dentro do mito, isso é muito presente. Para nós que somos de uma cultura pós-moderna, influenciado por uma construção religiosa judaico-cristã, então pode parecer estranho para nós, né, por essa visão, mas para os gregos não havia problema algum, fazia parte do seu extrato sociocultural, fazia parte consequentemente do seu extrato religioso, e as relações homoafetivas estão no mito, sim. Então elas, como eu disse num certo momento, o mito é como se fosse um raio-x das sociedades que sustentaram eles, né? Bem, então há um autor que é o Henri Irénée Marot, autor dessa obra aqui, né? A História da Educação na Antiguidade. Tem um capítulo aqui que fala de maneira muito clara essa questão da relação entre homens na Grécia. Eu procurei também aqui em Paideia, né, que é uma chamada Bíblia de quem gosta da Grécia, né? Mas eu confesso que eu encontrei aqui nessa obra do Marot um texto de uma forma muito clara e que pode ajudar bastante a gente a entender nesse aspecto social e encaixar esse mito de Ganimedes e Zeus sem nos provocar estranheza, né? Então, quando a gente pensa que Zeus também poderia amar homens, então a gente pode perfeitamente ver uma cristalização do aspecto social que o mito acaba não escondendo de maneira nenhuma. Zeus não podia ficar de fora disso aí. E o que o Marot fala, né? Ele diz assim: a constituição de um grupo masculino fechado, interditado a outro sexo, tem alcance e inspiração pedagógica. Traduz, exagerando até o absurdo e a loucura, uma necessidade profunda, sentida pelos homens, que a leva a realizar em sua plenitude as tendências próprias do seu sexo para tornarem-se mais plenamente homens. A essência da pederastia não reside nas relações sexuais. Ela é de início certa forma de sensibilidade, de sentimentalismo, um ideal misógino de virilidade total. Essa disciplina intrasexual encarna-se numa pedagogia apropriada. Aqui, como em todos os outros domínios, o luminoso gênio helênico soube conduzir sua análise com tanta profundeza que me bastará referir as conclusões que Platão e Xenofonte concordam em atribuir a Sócrates. A relação passional, o amor, que Sócrates já distingue do desejo sexual e a ele a opõe, implica o desejo de assomar uma perfeição superior a um valor ideal. Não me refiro ao efeito nobilitante que pode exercer sobre o mais velho, sobre o erasto, o sentimento de ser admirado. O aspecto educativo da ligação amorosa concerne evidentemente, sobretudo ao parceiro mais jovem, ao erômano adolescente. A diferença de idade estabelece entre os dois amantes
uma relação de desigualdade, pelo menos da ordem da existente, entre irmão mais velho e irmão mais moço. O desejo no primeiro de seduzir, de afirmar-se, faz nascer no segundo um sentimento de admiração ardente e dedicada. O mais velho é o herói, o tipo superior pelo qual é preciso modelar-se, a cuja altura procurará o outro pouco a pouco alçar-se. Uma relação que é muito recordada na mitologia entre heróis é exatamente o de Aquiles e Patroclo. Então, no mito, Patroclo e Aquiles são tidos como primos, né? Patroclo era mais velho, inclusive, ele foi enviado para a guerra de Troia para proteger o seu primo mais novo e do qual pesava o vaticínio de que morreria na guerra. Então Patroclo era como se fosse o seu escudeiro, ainda que ele fizesse um papel muito mais importante do que de ser de escudeiro. Patroclo era um herói, né, de primeira grandeza, mas fica nítido de que essa relação entre Patroclo e Aquiles, ou de Aquiles e Patroclo, estava relacionado claramente num amor homoerótico. E quando a morte chega da notícia de Patroclo, o comportamento de Aquiles, o desequilíbrio que toma ele, demonstra claramente a importância que Patroclo tinha na vida dele, inclusive como um orientador, mesmo que Aquiles fosse um herói superior, mas é como se Patroclo, ele ao ser morto, tirasse a segurança, tirasse o equilíbrio de Aquiles, e nós sabemos que a ira de Aquiles ela se torna extremamente perigosa, até descontrolada, quando Patroclo morre. É como se ele tivesse perdido o total controle que era característico, inclusive, da figura heróica, né? A figura heróica ela tinha que ficar situando entre a Timê e a Arete, cheguei a comentar aqui em outro conteúdo, que era a honra e a excelência, e Aquiles ele perde o prumo, ele perde o rumo totalmente depois da notícia, quando chega até as tendas, a tenda dele, quando chega a notícia da morte de Patroclo. Bom, então eu poderia até me estender mais aqui, porque existem muitas questões que nós podíamos comentar, né, sobre essa relação de Ganimedes ser o copeiro de Zeus, né? Então existe ali claramente a mitologização do papel do copeiro masculino, da confiança entre homens, que é uma característica da sociedade grega do período. Então a figura feminina ela é excluída, ela é retirada, ela é colocada de lado, ainda que Hebe inclusive fosse filha do próprio Zeus, mas o mito chega ao ponto de tirar essa figura familiar e traz um semideus, do qual teve que passar por uma apoteose para poder conviver com todas as divindades. A figura de Hera não consegue enfrentar ele, então o próprio texto mitológico diz que é desgostosa da presença de Ganimedes, mas não podia fazer nada porque Zeus queria que ele servisse ali. E também um aspecto que é muito interessante, em que a figura do copeiro como elemento de confiança, de segurança para os deuses, para os reis, para os governantes, era de extrema importância. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no copeiro dessa antiguidade, que é distinguido da função, totalmente distinguido da função que a gente encontra hoje na modernidade, na pós-modernidade, da questão dos copeiros hoje em dia, ainda que estejam relacionados ao ato de servir, esse copeiro mor, ele se arriscava muito num mundo em que vida e morte andavam de braços dados, né? Então, as intrigas palacianas eram de grande... havia uma constância, inclusive o Robert Graves, no livro Eu, Cláudio, Imperador, ele chega a sugerir. Eu confesso que eu não aprofundei muito a leitura sobre isso, eu estou procurando mais fontes para ter mais certeza, para poder falar num certo momento, mas o Graves ele chega a falar nessa obra, Eu, Cláudio, Imperador, que o próprio imperador Augusto talvez tenha sido envenenado, talvez, pela sua esposa Lívia, né?
ele dá a entender no texto, na obra do Graves, não existe ali ainda que ele tenha se baseado bastante, ele escreveu baseado em textos históricos, mas ali não tem muito a fonte onde ele se baseou, mas há essa sugestão de que o próprio Augusto, né, que é o imperador que deu a formatação principal, ou primeira, do Império Romano, foi envenenado devagar pela própria esposa, a Lívia Augusta. Mas isso é algo que eu não posso afirmar, e eu precisaria de fato de maiores elementos para chegar ao ponto de dizer isso. Bem, mas então nós estamos concluindo hoje, então, com o conteúdo do Ganimedes, os amores de Zeus. Então nós fechamos os amores humanos de Zeus. Como eu disse, num certo momento eu tinha feito uma gravação falando de que eu iria pontuar todos os amores de Zeus, e todos que acompanharam as publicações viram que são muitos personagens. No próximo conteúdo, então, vai ser um conteúdo apenas com nomes, somente com citação. Eu não vou discorrer sobre qualquer nomes deles, porque muitos são heróis e eu vou falar detidamente em cada herói que for pontuado aqui. Então no próximo conteúdo vai ser um conteúdo somente de apresentação com nomes. Eu vou tentar colocar a mãe do personagem e tal, para com que após essa publicação do próximo conteúdo a gente comece a falar e pesquisar e aprofundar o mito da deusa Hera, a mãe dos deuses, a rainha do Olimpo. Bom, então você está no canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa. Sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. Então, se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo. Eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você ative as notificações. Um prazer contar com a sua presença. E se você souber de alguém que gosta do conteúdo de mitologia, traga essa pessoa aqui para o nosso canal para assistir conteúdos de mitologia, que tem muito assunto para a gente debater, muita coisa para a gente aprender, muito conteúdo para a gente refletir e conhecer. Vou deixar aqui um forte abraço para todos. Estou aqui começando no carnaval, estou aqui hoje no sábado de carnaval, então um bom carnaval para todos e até o próximo conteúdo. Um forte abraço para todos. Até breve.